Exato, pronto. Hoje temos mais um unboxing. Regentech EOS 360. E eu estou muito curioso para este water cooler por dois motivos, principalmente. E os motivos chamam-se alternativas e concorrência. Vocês sabem que em live stream eu costumo recomendar muitas vezes um Liquid Freezer 2. Quer dizer, eu gostaria de recomendar um Liquid Freezer 2 em termos de refrigeração, só que há dois problemas. Há quem o ache muito feio, é subjetivo. E o outro problema é que ele está sempre esgotado e quando não está esgotado está super inflacionado. O outro problema é que os water coolers por algum motivo têm estado a aumentar muito de preço sem trazer propriamente benefícios em termos de temperatura, pelo menos proporcionalmente ao preço, e portanto o 360 custa 90 euros, menos de 100, e portanto este custa 90 e temos a versão de 240 também, que de memória não me recordo quanto custa, mas é obviamente mais barato e portanto assim que possa eu vou ver como é que ele se comporta, se ele se comporta minimamente bem, não é? Porque pelo menos não tem um preço exorbitante. Vou pôr aqui a minha carinha, estava sem a minha carinha linda. Portanto a caixa é enorme, gigante, como será de esperar. Vamos ver o que é que vem aqui dentro. Manual de instruções. 3 ventoinhas. A caixa é mesmo grande, pá. Material para instalação. Vamos pegar numa das ventoinhas. É bué leve. 0.21 amperes. 0.21 amperes. Portanto não deverá haver grande problema em ligar as 3 ventoinhas a um único header. E temos obviamente 2 cabos, não é? Nós temos um conector RGB. Temos outra entrada RGB para não teres que ligar os conectores todos individualmente. Ligas outra ventoinha aqui, pelo que me parece. A outra ventoinha irá conectar aqui. Ok. E depois ainda tenho que ver se tem controlador ou não. E depois temos os 4 pinos para ligar à borda. Aparentemente não traz splitter. Traz splitter, sim senhor. Temos splitter para as ventoinhas. Exatamente. Portanto, para ligar as ventoinhas à motherboard, este conector. E depois podem ligar aqui as 3 ventoinhas. Ok. Splitter incluído. Massa térmica. AMD. Este deverá ser para a parte da frente. AM4. Intel. Ok. Parafusos. Tudo que é necessário. Portanto, isto não trazendo controlador RGB, se o quiseres ligar, se o quiseres controlar, deduzo que terás que ter um conector da RGB de 3 pinos na tua motherboard. Não é? Mas vamos já confirmar. Estou a ver aqui um conector SATA. Este plástico é chato. Eu não queria rasgar, mas está despido. O water cooler é muito leve. As mangueiras têm esta forma, portanto tem este revestimento. E temos aqui um conector SATA. Temos mais um header RGB. Isto é outra entrada RGB, portanto a mesma coisa. Ligas uns aos outros, ok? Mesma coisa. E para alimentar a bomba, temos um SATA aqui, portanto deduzo que a bomba esteja aqui, não é? Dá a entender que a bomba está aqui. Isto é apenas um bloco com o RGB. E é capaz porque o bloco é muito leve. Portanto, dá a entender que a bomba está aqui. Tenho aqui o cabo. E se tem apenas o SATA, não tem 3 nem 4 pinos para ligar à bordo. Portanto, a partir da bomba estará sempre a trabalhar à máxima rotação. Portanto, 3 ventoinhas 120. Aqui está um Liquid Freezer 2 com as ventoinhas originais. E estamos aqui a correr o AIDA 64. Ventoinhas em automático na BIOS. A bomba em automático e processador Ryzen 3700X em stock. A temperatura atual é de 73 graus, 72 qualquer coisa. O pico de temperatura parece ser de 73. E a frequência dos núcleos em média está em 4082.
sendo que vai, como podem ver, vai variando um bocadinho a frequência, ok? Está obviamente super silencioso, tanto aquela ventoinha como estas ventoinhas. Vamos mudar um bocadinho o cenário, ok? Portanto, em termos de rotação de ventoinha, CPU fan e da bomba está a 100%, fixo a 100%. E vamos aqui, vamos ativar Precision Boost Overdrive. Vamos ver o que aqui a motherboard vai fazer em termos de clocks, voltagens, efeitos em temperatura, sendo que o dissipador vai dar o melhor de si e vamos ver nesta situação como é que se comporta. Portanto, silencioso já não está, como podem ouvir. Quer dizer, não é muito mal, mas já se ouve bem as ventoinhas. Tudo a 100%, bomba, ventoinhas, a temperatura já estabilizou. E estabilizou mais ou menos na mesma temperatura. Temperatura máxima deve ter sido ali 74 graus. O que está a acontecer é que o PBO aumentou um pouco a frequência, aumentou naturalmente a voltagem. O CPU está a consumir um pouco mais de energia, contudo, com as ventoinhas a 100%, meio que a temperatura neste dissipador ficou mais ou menos a mesma. A média de frequência anda ali nos 4100, não é? iOS 360 está instalado. Ali o bloco está de pernas para o ar, porque é a melhor forma que fica nas mangueiras, pareceu-me a mim, nesta caixa, nesta board, nesta configuração. O RGB está ligado ali à board, portanto o stress test está a correr. A frequência mantém-se muito próxima de 4.1. Eu diria que 10 MHz acima do que tínhamos. A temperatura anda ali na casa dos 70, 71. E a máxima detectada no histórico foi 72. Portanto, tivemos mais ou menos 1 grau a menos e mais ou menos 10 MHz a mais. Vamos ver quando lhe damos carga. Portanto, acho que dá para ouvir que faz um pouco mais de ruído. Não é propriamente o mais barulhento que eu já ouvi, mas é perfeitamente audível, com as ventoinhas a 100%. E as temperaturas, adivinhem? 74 de pico foi o momento mais alto desde está a correr o teste, portanto vai baixar. Como é que eu adivinhei? Portanto, flutua por aí, aqui no histórico ele já chegou aos 74 graus mais 2 vezes, se não estou em erro, e depois volta a baixar. A frequência na casa de 4.1, 4.117, acho que foi o máximo que eu vi, e a temperatura ambiente é a mesma, 18 graus, 0.1 mais precisamente. No Liquid Freezer tínhamos tido exatamente 74 graus de máxima também, portanto eu diria que há um impacto técnico em termos de dissipação. Ele aqui já está novamente com as ventoinhas em automático e existe uma coisa que eu não gostei no water cooler. Vejam se conseguem ouvir. Aqui, ligar a iluminação. Dá para ouvir? Eu vou pondo em diferentes sítios. Portanto, o problema, entre aspas, é que se ouve um bocadinho aquele ruído agudo vindo da bomba, que não é muito mau, não é muito audível, mas dá para perceber que é ruído da bomba e não há como baixar a rotação porque está ligado diretamente à fonte. Portanto, testes realizados, estamos tudo stock, ventoinhas em automático, o Liquid Freezer 2 e o iOS 360, com o PBO ativado e ventoinhas a 100%, os dois também. E o que nós vimos foi um empate técnico entre os dois. A temperatura ambiente flutuou entre 17.9 e 18.2, portanto, podemos dizer que há um empate técnico entre os dois, e é por isso que eu recomendei durante muito tempo, e recomendo o Liquid Freezer 2, porque como puderam ver, este é um water cooler de 360, o Liquid Freezer 2 que eu utilizei para comparar é de 280, portanto, quando a única variável é o tamanho do radiador, os de 360 têm vantagem em relação aos de 280, e o que podemos ver é que este, apesar de ser 360, conseguiu apenas igualar o de 280, e o Liquid Freezer 2 tem um preço de venda de 70€. Portanto, sendo o mais sincero possível, o Liquid Freezer 2 costuma ser a minha primeira sugestão. Agora,
Agora, tendo em conta que esse ou não existe em stock em lado nenhum, ou como ainda vimos na última live stream, estava a custar acho que 50€ a mais, e mesmo assim acho que tinhas que esperar. Assim, esta, na minha opinião, passa sim a ser uma boa opção, mas a opinião pessoal é uma boa segunda opção. No entanto, o que nós vemos em water coolers, principalmente com RGB, é que os preços não param de aumentar e a refrigeração mantém-se praticamente a mesma. Como se virmos, por exemplo, os novos modelos da Gigabyte, da ASUS, quer dizer, eu não sei onde vão parar os AIOs, porque estamos a chegar à faixa de preço de Open Loop, não tarda nada. 200, 250, 300€ um AIO para quase não ganhares em temperatura. A temperatura não é tudo, mas é o principal de um dissipador. Não sei, digo eu, se calhar sou antiquado. Acho que objetivo número 1, dissipação. Digo eu, portanto, vamos começar por aí. E portanto, como este sendo de 360 e custando apenas 90€, que para o cenário atual não é a melhor situação, mas é excelente ainda assim. Portanto, se tu queres RGB, tu não vais querer a minha primeira opção, a minha primeira sugestão. E portanto, como opção para RGB sem pagar cor e cabelo e tendo a refrigeração mais ou menos que é suposto ter, tendo em conta aquilo que há no mercado, é uma opção excelente. A única coisa que nunca ninguém pode saber em review é durabilidade, não é? A única coisa que falhou foi o ruído da bomba. Eu espero que tenha dado para ouvir na filmagem. Não é muito grande o ruído, mas é aquele ruído agudo. E que bastaria, pela experiência que eu tenho, bastaria reduzir um bocadinho a rotação da bomba e o ruído desaparecia. Pela experiência que eu tenho, por aquele tipo de ruído. O problema é que é ligado diretamente à fonte. Vão lá que não é por Molex, é por SATA. É ligado diretamente à fonte. Era só uma questão de não inventar o que está inventado. Um cabo de 3 pinos, já nem digo de 4. Um cabo de 3 pinos. Liga-se à motherboard. Aí tal faz um bocadinho de ruído a bomba. Ok, eu ponho a bomba a 90%. Que seja, vamos imaginar. O ruído desaparece. Problema resolvido. E seria muito melhor para toda a gente. No entanto, isso foi com a caixa aberta e neste momento com a caixa fechada. Esse ruído é praticamente... Eu consigo ouvir que ele está lá, mas é praticamente imperceptível. Se calhar nem é problema nenhum para ti. Eu só quero deixar esse alerta porque se fores particularmente sensível a esse tipo de ruídos, dependendo da tua caixa, ele pode ser perceptível e pode ser incomodativo. Coisa que eu já não me lembro de ver acontecer há muito tempo com water coolers atuais, é ouvir esse tipo de ruído na bomba. Ele existe. Provavelmente dentro da caixa para ti não vai ser perceptível e se for não vai ser incomodativo, mas ele existe. Se não queres RGB, se estiver em stock eu recomendo um Liquid Freezer a preço que ele é anunciado e portanto, querendo RGB ou não estando outro em stock, esta é uma boa opção, apenas com essa salvaguarda da bomba. Porque é que não fizeram como toda a gente, de 3 pinos? No geral fico feliz que ainda haja water coolers, nem que seja com RGB, que não custem, sei lá, 300€, 250€. Parece que toda a gente está aí por esse caminho. Não te esqueças que o RGB, se o queres, tens que ter conector na motherboard 5V addressable. Até à próxima.